Olá, este é o cenário que enquadra os meus dias. Já descobriste onde estou e o que faço? Se disseste jornalista, acertaste na profissão. Se disseste canivete suíço, acertaste em cheio. Vamos explicar-te o porquê nesta viagem onde falaremos sobre média, jornalismo e os desafios que se lhe colocam. Para começar, sabes distinguir média de jornalismo? Sim ou não? Os médias são meios que possibilitam a comunicação, são dispositivos tecnológicos, são recursos que produzem e difundem mensagens e conteúdos como jogos de futebol, publicidade, filmes, notícias. Têm por isso duas funções básicas, a de informar e a de entreter. E agora, já consegues nomear alguns? Os média vivem connosco, fazem parte do nosso cotidiano desde o momento em que acordamos ao momento em que adormecemos. Pensa na tua própria experiência. Como é que usas os média durante o dia? Qual é o primeiro meio que utilizas para comunicar e para receber comunicações? O conceito que descreve essa utilização é dieta mediática, o que traduzido em miúdos representa o consumo de conteúdos mediáticos durante um certo período de tempo. Tal como a dieta alimentar, o melhor é diversificar. Quando falamos em média, pensamos em média tradicionais ou em novos média, aqueles que se desenvolveram com o aparecimento da internet. Vamos identificá-los? Quais são, na tua opinião, os média tradicionais e os novos média? Claro que respondeste rádio, televisão, jornais e fotografia para os meios de comunicação tradicionais e blogs, sites e redes sociais como o Facebook e o Instagram para os novos média, certo? Está certíssimo, é sem dúvida essa a divisão correta. A internet vai trazer muitas vantagens à forma como acedemos à informação e como comunicamos uns com os outros. Acedemos à informação de forma mais fácil, mais rápida, temos mais opções ao nosso alcance, falamos com mais pessoas, até com algumas que nem conhecemos na vida real. Partilhamos mais conteúdos em texto, em áudio, em vídeo, até nos tornarmos produtores de informação. Mas a evolução tecnológica não terá trazido algumas desvantagens? A maior desvantagem do jornalismo digital não é propriamente o jornalismo, mas sim as plataformas onde ele se mostra e se desenvolve, percebes? Porque confunde muito as pessoas, do que nós já falámos, do que é jornalismo e do que é uma página aleatória na internet. Sabes, acho que uma pessoa vai ao Google, procura um assunto para ter mais informações e não é assim tão fácil distinguir o que é jornalismo e o que é uma página aleatória da internet. E as pessoas procuram, mesmo que no seu subconsciente, quando vão à procura de informação, eles estão à procura da informação que querem. E muitas vezes encontram essa informação, a informação que querem, a informação que querem ver, que não é obrigatoriamente a verdade, em páginas que não são jornalismo, e então tendem a continuar a usar aquela plataforma ou aquela página para ir buscar mais informação, porque aquela página diz-lhes o que eles querem ler. Não lhes diz a verdade, não lhes diz os factos de uma forma objetiva, não lhes mostra mais caminhos, não lhes mostra as duas partes da moeda, um facto e o outro, e isso acaba por prejudicar o jornalismo indiretamente, porque é uma concorrência direta desleal. Pois, a verdade é que nem tudo são vantagens. O mundo digital veio revolucionar as nossas vidas e como nos ajuda a passar o tempo. São tantas as opções que o difícil é mesmo escolher. Eu arrisco-me a dizer que estamos mais apáticos e até mesmo mais solitários, mesmo neste oceano de novos amigos. E que desafios terá trazido a evolução do digital a quem produz a informação a nível profissional? Acredita que muitos. O facto de estarmos numa transição digital à procura de qual é que é o futuro do jornalismo, onde é que devemos estar, com que abordagens é que devemos ter, para quem é que devemos falar, como é que devemos falar. Portanto, é o nosso primeiro desafio e, claro, saber estar neste meio da internet, porque estamos a lidar com muitas fontes de informação distintas. Os desafios que eu enfrento são muito tentar encontrar o equilíbrio entre o que as pessoas querem saber e o que nós, enquanto jornalistas, achamos que as pessoas devem saber. Portanto, é aqui o equilíbrio entre o que as pessoas querem saber e a agenda e o que efetivamente é importante e nós achamos que eles devem saber. Eu acho que a grande revolução do jornalismo daqui para a frente vai ser uma revolução do tempo. É preciso haver
Os jornalistas precisam de mais tempo para fazer o seu trabalho. O desafio, que na verdade é também parte disto que estivemos a falar agora, é uma revolução do modelo de sustentabilidade, que muita gente chama modelo de negócio, mas eu não acredito que o jornalismo deva ser um negócio ou possa ser um negócio. Eu acho que transformar o jornalismo num negócio é contra o jornalismo. Portanto, o jornalismo não devia ter fins lucrativos. O acesso ao jornalismo é uma necessidade básica e o acesso à informação devia ser um bem público. Em relação às vantagens da tecnologia, nós temos de perceber que, por muito que falemos em crise no jornalismo, nós nunca fomos tão lidos como hoje. Porquê? Porque nós chegamos a uma audiência verdadeiramente global. Se há 30 anos nós estávamos dependentes das pessoas que nos compravam numa banca de jornais ou que nos liam numa biblioteca, nós hoje temos uma audiência potencial correspondente a, por exemplo, no caso do Público, a todos os leitores de língua portuguesa. Porquê? Porque nós não temos barreiras, nós não temos estas fronteiras. Todas as pessoas que estejam onde estiverem, que forem a público.pt, poderão ler as nossas notícias do Jornal Público. Por outro lado, acho que a mais-valia de consumir jornalismo no digital é exatamente essa parte da multimédia. Porque com a multimédia nós conseguimos coisas que garantidamente não conseguimos na imprensa. Temos mais formas e mais ferramentas de contar a mesma história de uma forma, não diria melhor, mas diferente. E esta rápida mudança tecnológica que existiu na produção de conteúdo média, no geral, não só no jornalismo, o Fumaça nunca teria existido, não é? Projetos como Divergente nunca tinham existido, projetos como de jornalismo independente pela Europa fora ou pelo mundo fora teriam tido muito mais dificuldade em disseminar a informação que produziam, principalmente porque não tinham as ferramentas, os recursos, o capital até que os grandes órgãos de comunicação social têm, não é? Há quem diga que o jornalismo está em vias de extinção e há quem defenda que nunca foi tão necessário. Qual é a tua opinião? O que fazem os jornalistas? Os jornalistas transformam acontecimentos em informações, tendo sempre como valores base a verdade, a responsabilidade, o interesse público e a transparência. Estão também sujeitos a regras deontológicas, éticas e narrativas, e não são poucas. Sabias que até lhes chamam cães de guarda? São elementos essenciais numa democracia. Servem os cidadãos, ajudando-os a identificar o que é verdadeiramente importante para as suas vidas. São uma espécie de guardiões dos cidadãos, das comunidades que os leem, veem, ouvem, que os respeitam. Trabalham contra-relógio de modo a perceber se as informações são verdadeiras ou não passam de meros boatos. Trabalham em múltiplas plataformas de vídeo, texto, áudio, daí a história dos canivetes suíços. Cruzar fontes que se ande para trás na história. Porquê? Porque um dia em que seja dada uma notícia que não esteja bem assente em determinadas fontes e que essa notícia venha a revelar falsa, a credibilidade do jornalista é verdadeiramente atacada e nesse caso temos o nosso nome à prova a cada notícia que publicamos, e bem, porque é uma responsabilidade adicional que temos. A coisa mais importante quando tu queres ser jornalista é efetivamente querer ser jornalista. E quereres muito. Não ser só aquela coisa de se calhar era engraçado ser jornalista. Não, tens de querer. E a partir do momento em que tu queres uma coisa, tens de lutar por ela, sabes? E tens de perceber quais é que são as melhores coisas, as melhores ferramentas que tu tens para conseguir esse objetivo. Uma coisa que me parece óbvia que é precisão, precisa ter empatia, pelo menos. Precisa de querer saber do que as pessoas dizem. E acho que a mim parece-me que essa é a primeira competência que os jornalistas devem ter. É querer realmente saber o que é que se passa e não ir apenas à procura do soundbite. A segunda parece-me que é saber contar histórias. Pode parecer às vezes estranho, porque a maior parte das peças que nós vemos em órgãos de comunicação hoje em dia são notícias sem história absolutamente nenhuma, não é? Talvez uma das outras competências que seja necessária de jornalistas é estar aberto ao feedback, é estar aberto à discussão e procurar a discussão e procurar o feedback de outras pessoas. É verdade, pode parecer estranho, mas um jornalista tem a seu dispor todas estas ferramentas, mas é crucial que saiba contar uma história, tenha curiosidade e saiba ouvir as reações ao seu trabalho. Mas como é que um jornalista sabe qual a melhor ferramenta para contar a sua história? No digital vais ter sempre mais formas e formas mais diferentes de contar uma história.
porque tens muito mais ferramentas, podes contá-la de muitas formas, além da narrativa que tu crias, não é? E do que é que tu escreves, tu podes escolher mostrar a história em vídeo, podes escolher mostrar a história em podcast, podes escolher mostrar a história numa infografia interativa, por exemplo. E eu acho que é importante que tu conheças bem as diferentes plataformas onde podes contar, não é? Em vídeo, ou em infografia, ou em tudo mais, para tentar perceber caso a caso e história a história que ferramenta é que vai trazer mais vantagens à narrativa que tu queres criar. Porque todas as ferramentas têm mais valias, não é? Uma infografia, por exemplo, é ótima para tu tratares histórias que são muito complicadas, então tu queres esquematizar e criar um mapa gráfico de toda a informação para a pessoa conseguir divagar melhor. Se calhar se for uma história mais profunda, tu consegues, com o vídeo, fazer efetivamente uma experiência imersiva e a pessoa sentir que vai àquela história, estar com aquelas pessoas que fazem parte da história e viver a história também. Acho que é uma coisa muito de caso a caso e de história para história. Com tantas possibilidades de fazer jornalismo, seria de esperar que houvesse um jornalismo melhor do que nunca, mas os especialistas indicam que o jornalismo está a passar uma crise de credibilidade. E tu? Consideras o jornalismo de hoje credível? O problema é que muitas das vezes as pessoas acham que os jornalistas não lhes estão a contar a verdade. Porquê? Porque elas leram uma coisa qualquer na internet que acham que devia estar nas notícias e que não está. E se calhar não está nas notícias porque não é bem realidade. E por isso é que ganham força estes grupos com teorias da conspiração, estes grupos no Facebook e noutras redes sociais, que agregam pessoas em volta de um determinado assunto e falas acreditar em algo que na realidade não existe. Eu não acredito que o jornalismo esteja a perder credibilidade. Eu acho é que há cada vez mais plataformas onde pode haver informação falsa mascarada de jornalismo. Sabes aquele problema que toda a gente fala, as fake news, em que de repente... Por exemplo, eu quero saber alguma coisa sobre determinado assunto, a pandemia, por exemplo, quero saber alguma coisa sobre a Covid-19 em Portugal. E o que é que eu faço? Eu vou ao Google, esse pináculo da informação, e vou escrever pandemia Portugal. E vão aparecer uma série de páginas que eu entendo como informação e muitas vezes entendo como jornalismo, porque na verdade são páginas da internet que têm informação que há de ter sido lá posta por alguém e eu vou confiar naquilo. Problema. Porque isso não é jornalismo. O jornalismo são, aliás, como sabemos nós, fontes de órgãos de comunicação que são regulados por entidades competentes que determinam e garantem a credibilidade e a veracidade da informação que é tratada. Crise de credibilidade no jornalismo. Basta olhar para as estatísticas e para os questionários que são feitos nos últimos 10 ou 20 anos para perceber que há um declínio brutal da confiança que as pessoas têm nos jornalistas e nos órgãos de comunicação social, principalmente nos órgãos tradicionais. Agora, há vários motivos por que isso aconteceu, mas acho que o principal motivo foi porque nós, jornalistas, ou nós, órgãos de comunicação social, ou as pessoas que mandam nos órgãos de comunicação social, fizeram uma escolha que foi nós temos que produzir mais e não produzir melhor. Nós preferimos a quantidade à qualidade.